Dando continuidade ao nosso estudo de Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós precisamos falar das barreiras. Talvez um dos temas mais espinhosos, justamente por conta da facilidade em te confundir. Uma barreira muito parecida com a outra. Vamos lá. Primeiramente, temos as barreiras urbanísticas. São aquelas que existem nas vias e nos espaços públicos, sejam eles privados, abertos ao público e de uso coletivo. Portanto, a ideia aqui é basicamente estipular uma barreira para ambientes em que há passagem de pessoas de modo público, de modo coletivo, e que faz de forma frontal uma distinção com a barreira arquitetônica, que são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Então veja, a gente tem uma grande similitude. Enquanto a barreira urbanística é mais voltada para vias e espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, as barreiras arquitetônicas já são aquelas que existem nos edifícios públicos e privados. Veja que há uma similaridade muito grande entre elas. Qual é a grande associação que eu gosto de fazer aqui para diferenciar, para memorizar a diferença de cada uma delas? Tenta se lembrar que normalmente arquiteto você contrata quando você quer uma coisa muito bonita. E urbano é normalmente a palavra utilizada para se referir a uma cidade. E cidade, muitas das vezes, o centro da cidade, ele é antigo, muitas vezes sem a manutenção devida. Então, se distancia do arquiteto. E por que essa distinção? Porque o arquiteto remete à barreira arquitetônica. Portanto, nos remete a edifícios públicos e privados de forma mais individual. E aí se afasta da barreira urbanística, que nos remonta à urbanidade, à urbanização, cidades, centros antigos, que portanto nos remonta à movimentação, a pessoas indo e vindo, a um espaço aberto de uso coletivo. Perfeito? Então vamos associar um uso mais particular ao arquiteto. E ao arquiteto uma barreira arquitetônica, tudo mais bonito, mais individual, mais reservado. E a barreira urbanística de forma mais ampla, mais abrangente, de uso coletivo. Duas barreiras muito importantes que podem tentar te confundir, mas com essa associação você não erra mais. Barreiras nos transportes são aquelas existentes nos meios de transporte e, em especial, dos meios de transporte coletivo, tá? Então, quando você tem um ônibus que não possui acessibilidade para que uma pessoa que utiliza cadeira de rodas possa se locomover, temos aí uma barreira de transporte. Maravilha? E só a título de dar exemplos de barreiras urbanísticas, nós temos, por exemplo, uma transição entre um pontilhão que você somente consegue fazer a transição por uso de escada. Não possui elevador e não possui rampa. Então veja, eu não consigo atravessar o pontilhão sem que haja ali uma possibilidade de eu trafegar com a cadeira de rodas. Então quem depende de cadeira de rodas não consegue se utilizar da transferência do pontilhão. Como que você atravessa o pontilhão assim? Então é uma barreira urbanística, é um local aberto ao público, com tráfego de pessoas intenso, inclusive, mas que você está impedido de fazer a utilização. Já uma barreira arquitetônica poderia se remontar a um prédio, um edifício particular, por exemplo, muito chique a propósito, em que você foi fazer uma entrevista de emprego, mas você depende da cadeira de rodas. Quando você chega no edifício, simplesmente não há elevadores funcionando e somente uma escadaria, uma longa escadaria. Portanto, você foi privado naquele momento de se utilizar, de participar daquela reunião. Sendo privado, você sofreu ali, por meio de uma barreira arquitetônica, ainda que temporária, você sofreu uma dificuldade no exercício do seu direito. Tudo bem? Vamos associando que fica mais fácil de memorizar. Barreiras de comunicação e na informação. Nada mais é do que qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Portanto, se eu não apresento a possibilidade de que qualquer pessoa se utilize daquele instrumento, por exemplo, um celular, um tablet, se eu não crio dispositivos com configurações de acessibilidade, eu posso criar um entrave nas comunicações, um entrave nas informações. Isso são barreiras. Barreiras atitudinais, e aqui para mim é um tema que eu
carrego no peito porque as provas gostam de cobrar barreiras atitudinais. São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Aí você vem me perguntar, Arthur, qual que é a diferença de barreiras atitudinais para barreiras nas comunicações e nas informações? Até porque podem repercutir ali as barreiras de comunicação também em atitudes. Porque nas barreiras nas comunicações nós temos uma finalidade, qual seja comunicação e tecnologia da informação. Já a barreira atitudinal é para todo o resto. Por exemplo, você vai a uma balada e nessa balada você precisa colocar uma pulseirinha no braço. Só que você não tem braços. Então, o que é que você faz? Claro, você pode pensar, bom, vão me dar um colante para colocar em algum lugar, um ticket para colocar no bolso. Não, de repente, o segurança diz, se você não tem onde colocar essa pulseirinha, você não pode entrar. Então veja, por uma característica particular sua, congênita sua, adquirida ou não, você não tem um dos membros e, portanto, você é impedido de fazer uso de uma balada. É justificável? Claro que não. E aí é uma barreira de comunicação, é uma barreira atitudinal. Claramente é uma barreira atitudinal, porque não houve um problema na sua interpretação das informações ou na sua liberdade de expressão. Não, foi de um direito fundamental de lazer, um direito fundamental de livre associação, tudo bem? O que diz respeito à comunicação é uma barreira de comunicação e informação. O que diz respeito a todo o resto é uma barreira atitudinal. Geralmente a barreira atitudinal que é mais cobrada. Barreira tecnológica são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Portanto, eu crio impedimentos e não crio a acessibilidade devida. E temos aqui que comunicação, do ponto de vista de conceituação legal, e a lei traz isso, nada mais é do que uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Libras. Tudo bem? Então temos algumas conceituações legais e eu gostaria muito de tocar aqui nas adaptações razoáveis. São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Bom, pessoal, o que são as adaptações razoáveis? Nada mais é do que uma pequena mudança que eu possa fazer em um caso concreto para transformar aquele aparelho, por exemplo, em um aparelho de uso para todas as pessoas e que permita, com uma certa adaptada, que esse aparelho seja usado para pessoas com deficiência também. Então são adaptações razoáveis. É inteligível, não é? E aí temos elementos de urbanização, que são quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, serviço de comunicação, enfim, que materializam ali as indicações do planejamento urbanístico. Portanto, eu tento de alguma forma preparar a pessoa com deficiência para a vida em sociedade como ela é, de forma a tentar trazer adaptações razoáveis para que uma pessoa com deficiência possa gozar e viver como qualquer outra pessoa. E como eu faço isso? Por meio dos elementos de urbanização que precisam, de certa forma, juntamente com o mobiliário urbano, possuírem acessibilidade. E aí, mobiliário urbano nada mais é do que o conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou edificação. E aí, nós temos aqui que o mobiliário urbano pode se confundir com o elemento de urbanização, mas aqui no mobiliário urbano a gente fala muito mais de objeto individualizado, tá? Enquanto aqui no elemento de urbanização a gente está falando das ruas, das calçadas. Então, o elemento de urbanização é mais amplo, mais coletivo, enquanto o mobiliário urbano é menor, é mais individual, é mais tangível, tá? E ambos precisam servir à pessoa com deficiência, sob pena de inviabilizar algum direito. Tudo bem? Pessoa com mobilidade reduzida. O que é pessoa com mobilidade reduzida? Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação,
permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, de percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com câncer de colo e obeso. Então veja bem, aqui não é só PCD que tem uma pessoa que pode ser considerada pessoa com mobilidade reduzida. Uma lactante, uma pessoa com câncer de colo também é uma pessoa com mobilidade reduzida. Eu tô aqui só fazendo algumas conceituações importantes porque pode cair na sua prova. Pessoa com mobilidade reduzida está restrita somente às pessoas com alguma deficiência na locomoção? Não. Um idoso é uma pessoa pode ser uma pessoa com mobilidade reduzida, não é? E não necessariamente ser um PCD. Uma lactante é uma pessoa com mobilidade reduzida, pode ser, e não é um PCD. Maravilha? Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, duas conceituações super importantes. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, a sua independência, a sua qualidade de vida, a sua inclusão social. A ideia é criar um equipamento que promove justamente essa funcionalidade. Não é um equipamento que pode ser usado para todo mundo e então eu faço uma adaptação que pode também ser usado por um PCD. Aqui é uma tecnologia que visa colocar aquela pessoa na sociedade, inserir o PCD em qualquer outra atividade que aquele equipamento permita. Então, ele é feito de forma específica para o PCD, não é uma adaptação. É feito de forma a ser uma tecnologia assistiva, para assistir, para ajudar, ou uma ajuda técnica, tudo bem? Veja que são sinônimos que podem confundir também, principalmente com as adaptações razoáveis. Mas aqui é um produto diferenciado, promove uma funcionalidade diferente. Tudo bem? E por fim, barreira. Em geral, lato sensu, nada mais é do que qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade, a movimento, expressão, comunicação, liberdade de informação, enfim. A ideia aqui é que você entenda quais são as barreiras, como diferenciá-las, principalmente a urbanística da arquitetônica fazendo associações e também a tecnologia assistiva e ajuda técnica com relação às adaptações razoáveis. Combinado? A gente volta já já aqui no Trilhante.